Meu nome é Edilânia Domingos, sou aluna do 5º período da graduação em Química pela Universidade Federal da Paraíba e desenvolvi, na vigência de 2019, o projeto que tem por título Fotoquímica de N-nitrosaminas, Avaliação da Estabilidade Térmica e Fotoquímica de N-nitrosaminas com DFT, e título de plano Avaliação da Estabilidade Térmica de N-nitrosaminas com DFT, no qual fui orientada por Railton Barbosa de Andrade. Entre os ODS vinculados, destaco o 3 e o 4, e o 12 e o 13. Nitrosaminas são compostos orgânicos que se caracterizam pela presença do nitrogênio amino, grupo funcional nitroso NO. Normalmente são estáveis, mas podem sofrer decomposição quando expostas à radiação ultravioleta ou em meio ácido. Apresentam caráter toxicológicos e alguns estudos apontam uma relação no desenvolvimento do câncer nas pessoas que consomem alimentos que têm N-nitrosaminas em sua constituição. Entre as principais reações envolvendo as N-nitrosaminas, destaco a quebra da ligação NN, com consequente liberação do grupo nitroso NO, que pode gerar radicais ou íons. Dos objetivos: no geral, avaliar a estabilidade de algumas nitrosaminas monocíclicas no estado fundamental, utilizando métodos de estrutura eletrônica baseados na teoria do funcional da densidade DFT. Dos específicos, definir um método que melhor descreva a estabilidade da N-nitrosamina estudada, investigar os parâmetros geométricos, as energias relativas das conformações no estado fundamental e as curvas de energias potencial. Da metodologia. Para o desenvolvimento deste projeto, contamos com os softs Gaussian, Gaussview e Columbus, com o método MR-CISD aliado à base AlGCC-PVDZ, com o método Hartree-Fock, MP2 e o funcional B3-LIP, sendo estes três aliados ao conjunto de funções de base 631G, CC-PVDZ, AlGCC-PVDZ e 631-G. Inicialmente foram realizados cálculos de otimização em frequência e, posteriormente, cálculos de scan para simular a dissociação da ligação NN. Partindo para os resultados, temos aqui uma tabela com os parâmetros geométricos referentes à N-nitrosamina estudada. Podemos observar que para todos os funcionais, métodos e bases, os valores para a distância de ligação NN são sempre maiores que os valores para a distância de ligação NO. É possível também observar que o método HF apresentou o menor valor de distância de ligação NN, enquanto que o método MP2 apresentou o maior valor de distância de ligação NN. E quando analisamos os valores de distância de ligação NO, o método HF também apresentou o menor resultado e o MP2 apresentou o maior resultado, tanto em relação ao HF quanto ao B3-LIP. Temos aqui uma figura que representa curvas referentes aos cálculos de scan com MP2, onde temos os valores de distância de ligação em angstrom em função da energia relativa que é dada em quilocaloria por mol. Podemos observar para este método, na base 631G e também um resultado semelhante na base 631G, que é necessário pelo menos uma energia de 76,66 kcal por mol entre a estrutura de mínimo e o último ponto com a distância NN de 2,65 angstrom. Podemos observar também que existe uma diferença de energia maior, que é de 87,97 kcal por mol para CC-PVDZ e de 86,96 kcal por mol para AlGCC-PVDZ. Temos aqui as curvas referentes aos cálculos de scan com o método HF. Podemos observar que ficou evidente uma aproximação entre os resultados obtidos com as bases 631G e 631-G. Já aqui, temos as curvas referentes aos cálculos de scan com B3-LIP e podemos observar uma semelhança nos resultados com os resultados do método HF, onde observamos uma aproximação entre os resultados obtidos com as bases 631G e 631-G. Chegamos às conclusões evidenciando que os resultados obtidos com B3-LIP em todos os conjuntos de funções de bases estão próximos de valores obtidos com o método MR-CISD, e que também os resultados com HF ficaram um pouco menores que os valores obtidos com o método MR-CISD. E em relação ao MP2, em todos os casos, os valores foram maiores que o da referência, destacando o resultado com o MP2 na base AlGCC-PVDZ, próximo da referência. Fica aqui meus sinceros agradecimentos a todos os contribuintes com este projeto.